A soja deverá atingir uma produção estimada em 162,4 milhões de toneladas, com um crescimento de 2,8% na área a ser semeada, o que ainda consolida o Brasil como o maior produtor de soja do mundo. Estamos recebendo aqui no estúdio Claudionor Nunes, que é gestor de agronegócio e segundo vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, para falarmos sobre a soja, sobre esse momento. Muito bom dia, Claudionor, seja bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Claudionor, existe uma condição ideal para o plantio da soja? Olha, não existe uma condição ideal. É uma atividade de alto risco, né? A agricultura de grãos ela é muito rodeada de intempéries, né? Então, assim, você precisa saber qual que é o risco menor seu, né? Olhando para o seu campo, olhando pelas suas condições, né? Os equipamentos que você tem à sua disposição e o planejamento que você tem da safra. Em cima disso, você descobre qual que é o menor risco a ser aplicado, mas não existe uma condição ideal. Altas temperaturas, casos de replantio de soja em Goiás, no Mato Grosso e aqui pertinho da gente também, Tupaciguara, Uberlândia, nós temos casos também de replantio? Uberlândia foi privilegiado esse ano, aqui choveu um pouco mais do que essas regiões que você acabou de mencionar, né? E nós temos também uma terra com teor de matéria orgânica um pouco maior, que também evita um pouco a questão de replantio, né? Mas foi um ano muito difícil, né? Foi uma dificuldade maior, porque as chuvas foram muito abaixo do esperado. Você é um dos maiores produtores de soja aqui de Uberlândia, né? Tem produtor que ainda não iniciou o plantio? Então, a nossa região não é uma região de grandes produtores de soja, né? E também parte um pouco do planejamento, né? Tem gente que prefere plantar numa janela um pouco mais tardia, que ele imagina que é mais segura, né? Eu já penso diferente porque eu tenho um planejamento de fazer safra e safrinha. Então eu tenho que plantar na primeira janela o mais rápido possível para poder depois liberar o campo para plantar a segunda safra. Ou seja, tem produtor que ainda não plantou? Tem produtor que está começando, tem produtor que está no final, tem produtor que está encerrando, tem produtor que já terminou, né? É exatamente isso, é o planejamento que ele usou, né? E como o ano foi muito atípico, um ano de muita dificuldade, ele ficou aguardando chuva, a chuva não vinha, e aí não tem jeito, não faz. Tá, para a gente entender esses desafios, essas dificuldades, quais foram e quais os próximos desafios aí do produtor de soja? Então, o ano agrícola nosso aqui, ele começa, né, no início de outubro, né? E para isso a gente precisa de uma boa quantidade de chuva, né, para você plantar com uma certa segurança que você plantando vai germinar. Essas chuvas iniciais veio bem no finalzinho de setembro e depois deu uma cortada, não choveu mais, né? O produtor mais temeroso, ele parou o plantio, ficou aguardando uma nova temporada de chuva. As chuvas vieram muito pouco, os volumes muito baixos. Toda vez que vinha chuva, ele conseguia plantar um pouco só, né? Eu fiz um pouco diferente, eu plantei esperando a chuva acontecer. Às vezes plantei na poeira mesmo, não tinha umidade do solo suficiente, mas considerando que a chuva ia chegar, eu plantei, a chuva veio e aconteceu a germinação. Então, assim, essas decisões, ela é pessoal, é de cada um, né? É uma decisão do gestor. Aquele que não plantou ainda, com certeza também não vai ter aí a oportunidade de ter um milho safrinha, ou seja, ele vai perder de certa forma. Vai perder de certa forma, quer dizer, como no início eu disse, é uma atividade de risco. Ele tem que escolher o risco. O risco também de deixar para plantar numa condição ideal, mas plantar numa janela tardia, ele também sai um pouco fora da produtividade, ele não consegue fazer a segunda safra, então o risco vai continuar tendo, não tem jeito de ficar sem risco. Você me disse antes, né, a gente iniciar essa entrevista aqui, que você já há 23 anos já é produtor de soja, né? 23 anos, né? Há 23 que eu estou na agricultura de grãos. A gente está falando de preço, né? Vou começar a falar agora, pensando também no mercado futuro, né? Hoje, R$ 185 a saca. Dá para ter uma perspectiva, o que a gente poderia falar aí para o produtor que vive nessa expectativa sempre de preço? É difícil apostar também, né? Eu costumo dizer assim, eu acho que o agricultor ele tem que fazer o dever de casa, né? Que é fazer uma agricultura bem feita, com qualidade, com planejamento, né? E com tecnologia, e tirar o melhor proveito do solo. Ele tem que tirar uma produtividade alta. O preço, ele não vai decidir. E também não vale a pena ficar sofrendo por antecipação com um preço que vai acontecer lá na frente.
Então aguarda, porque às vezes você fica sofrendo e lá na frente o preço muda, as coisas mudam, são muitos fatores que influenciam, né? E assim, eu estou esperançoso como sempre fui. Eu estou há tantos anos na atividade e sempre dá certo. Só que não dá para você ficar contando que vai dar tudo certo, né? Às vezes pode ter ainda problemas piores ainda, né? E essa precificação, explica melhor como é que funciona, a gente depende de quê? Então, a gente vem de 2 safras boas de precificação, né? Por quê? Os componentes que formam preço, primeiro você tem o preço cotado em Chicago, esse é um primeiro componente. Depois você tem essa conversão para a moeda local do seu país, no caso daqui, né? Real versus dólar, né? E você também tem um outro fator importante, que é o prêmio pago a mais ou a menos em cima desse preço de Chicago. Se o comprador lá é o mercado chinês, né? Um grande comprador chinês, ele decide comprar uma soja do Brasil. Ele entra em contato com a trading e ele fala, olha, eu não concordo com o preço de Chicago, eu quero pagar 50 centavos a menos aí no bucho, né? E o inverso pode acontecer também. Hoje, por exemplo, a informação que nós temos é que o mercado nosso não está tão vendido. Por quê? A gente saiu de uma precificação muito boa na safra passada, onde soja bateu mais de R$170, e como ela hoje está 130, 135, o produtor não quer vender, né? Se tem um mercado ainda querendo comprar lá fora, pode ser que esse comprador venha mais um pouquinho para frente, me ofertar um prêmio melhor para poder pegar minha soja. Então essa é a política de preço. Você tem que estar antenado, né? E firme para esperar a oportunidade. E alguns até pensam no armazenamento, fica segurando um pouquinho, esperando o preço, né? Para aqueles que têm, né, a capacidade instalada, aqueles que instalaram na fazenda silos, é uma segunda atividade. Ele vai especular com esse grão, né, colhido, guarda ele e espera a oportunidade bater. Quanto tempo geralmente é possível armazenar soja? Então, cada caso é um caso. O produtor ele precisa também liberar os armazéns para a próxima safra, né? Então eu acho que no máximo 12 meses. Ele precisa liberar o armazém para a safra que chega, ele utiliza o secador para secar, né? Mas ele pode usar partes, vender parte, deixar parte armazenada. Aquele que tem essa capacidade instalada, ele brinca com isso. É um novo negócio dele, ele é produtor de grãos e uma vez que o grão tiver colhido, ele vai especular no mercado com esse grão. Voltando a falar sobre as altas temperaturas, a gente teve aí um período de 27 dias, né? Acho que no máximo aí, sem chuva. Isso, de certa forma, causa uma certa apreensão no produtor também, né? Exatamente. Eu estou há 23 anos na atividade de grãos e eu já tive outro tipo de problema, né? Não especificamente esse dessa seca de início. Essa é a pior de todas. Mas eu já tive também seca no mês de janeiro, né? Quando você está com florada, quando você está com enchimento de grãos, que também é muito danosa. Essa veio bem no início, a gente teve uma seca no início. Então o que eu digo, aquele que conseguiu plantar, mesmo que o plantio não ficou uma maravilha, né? E ele está ali na dúvida se vai replantar parte da fazenda ou a fazenda inteira, de repente a decisão ideal é manter essa soja lá. Por quê? Porque ele consegue às vezes recuperar ela, com um período de chuva às vezes equilibrado de dezembro para frente, né? E ele consegue tirar depois para fazer a safrinha. Então é o que eu disse no início, é de risco, não tem jeito. Você tem que escolher o seu risco. Pode comprometer, lógico, essa produtividade. A gente, mais ou menos hoje, o que é a média de produtividade aí por hectare? Olha, a gente vem numa tomada crescente de produtividade no Brasil e Uberlândia, a nossa região, não fica para trás. O ano passado foi um ano, vamos dizer assim, um ano especial, né? Todos os fatores contribuíram e a gente teve uma produtividade muito alta. A gente chegou a ter números aí muito próximos de 80 sacos de média, né? Eu digo assim, fazendeiros altamente tecnológicos, né, que faz um bom investimento em áreas mais antigas, áreas prontas, né, campos prontos para produzir. E milho chegando a mais de 200 sacas por hectare na safra de verão, né? A safrinha, ela tem uma certa dificuldade, mas sendo um ano perfeito também, você consegue produzir 140, 150 sacos de milho safrinha, se tiver umidade também, se chover até lá para meados de maio, né? Às vezes até uma chuvinha em junho. Tá bom, muito obrigado então a participação aqui do Claudio Nunes, segundo vice-presidente do Sindicato Rural de Uberlândia, gestor de agronegócio, sempre otimista. Obrigado pela sua participação. Eu sou otimista. Obrigado pelo convite.